Olá, gente, tudo bem? Venha nessa aula sobre probabilidade. Vamos nessa? Repara só. Primeiro, uma breve introdução. Repara aqui, ó. O que são eventos aleatórios? São eventos cujos resultados são conhecidos apenas após a sua execução. Por exemplo, o lançamento de um dado não viciado. Pensa aqui comigo. Você lança um dado honesto, um dado não viciado. Você não tem como me dizer qual a face que vai cair voltada para cima. Concordam? Supondo que eu caia com a face 3 voltada para cima. Se eu lançar novamente esse dado, você pode me garantir que, de novo, teremos a face 3 voltada para cima? Não. Isso é um exemplo de um evento aleatório. Só vamos conhecer o resultado após a sua execução. Existem eventos chamados de eventos determinísticos. O que são? São eventos cujos resultados são conhecidos antes mesmo da sua execução. Por exemplo, determinar o tempo gasto por uma pessoa que percorrerá em seu carro uma distância de 1.200 km com uma velocidade média de 50 km por hora. Eu te pergunto, eu preciso pegar o meu veículo, percorrer 1.200 km, garantindo a vocês que eu vou imprimir uma velocidade média de 50 km por hora para depois te ligar e falar, ó, eu gastei tanto tempo. Preciso? Não preciso. Porque velocidade média é uma razão especial. É a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Eu posso ir 50 vezes percorrer essa distância com esta velocidade média, que nas 50 vezes o tempo gasto será o mesmo. Isso é um evento determinístico. Eventos equiprováveis são eventos que possuem a mesma chance, a mesma probabilidade de ocorrência. Por exemplo, no lançamento de uma moeda não viciada, os eventos ocorrer cara e ocorrer coroa são equiprováveis, ou seja, a chance de ocorrer cara é igual à chance de ocorrer coroa. Bom, a probabilidade, ela estuda a chance de ocorrência de eventos aleatórios e, na maioria das vezes, equiprováveis. Então, o objeto de estudo da probabilidade são os eventos aleatórios. Não estudaremos eventos determinísticos. Na maioria das vezes, serão casos de eventos equiprováveis. Agora, a gente vai ver que, mediante a utilização de propriedades da probabilidade, a gente também consegue calcular probabilidades de eventos não equiprováveis. Tranquilo? Então, essa é uma breve introdução sobre o que a gente vai ver nesse capítulo de probabilidade. Então, olha só. Para que a gente defina a probabilidade da ocorrência de um evento, a gente precisa, primeiro, definir dois conjuntos super importantes. O primeiro a gente vai chamar de espaço amostral, representado ali pela letra U. O que é? Conjunto formado por todas as possibilidades de ocorrência de um evento. Bom, por exemplo, no lançamento de um dado honesto, de um dado não viciado, o espaço amostral vai ser o conjunto U formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, são as possibilidades de ocorrência do evento quando você coloca o lançamento de um dado não viciado. São todas as possibilidades de ocorrência. É tudo que é possível de acontecer. Isso é o espaço amostral. Tem um outro conjunto que nós vamos chamar de evento, aqui representando por E, eu vou representar por E, dizendo o seguinte, o que é evento? É um subconjunto do espaço amostral que satisfaz alguma condição previamente estabelecida. Ou seja, quando você pensa no lançamento de um dado não viciado, o evento ocorrer um número primo é dado pelo conjunto E dos elementos do espaço amostral que satisfazem a condição de serem números primos. Lembrando, se você não lembra, um número é primo quando ele tem exatamente 2 divisores naturais. O 2 tem exatamente 2 divisores naturais. O 3 tem exatamente 2 divisores naturais e o 5 tem exatamente 2 divisores naturais. Ou seja, neste caso, o evento é formado por 2, 3 e 5, porque dentre os elementos do espaço amostral U, são aqueles que atendem à condição de serem um número primo. Então, o que é espaço amostral? O conjunto formado por todas as possibilidades de ocorrência de um evento. E o evento é um subconjunto do espaço amostral que satisfaz alguma condição previamente estabelecida. Se você quiser que eu seja mais objetivo, sabe o que eu diria? Espaço amostral, tudo que pode acontecer.
Evento é o que a questão quer que aconteça. Então, se você quiser fazer de forma mais objetiva, espaço amostral, conjunto formado por tudo que pode acontecer. Evento é o que a questão quer que aconteça. E como é que a gente calcula a probabilidade de ocorrência de um evento? É a razão entre o número de elementos do conjunto evento e o número de elementos do conjunto espaço amostral. Lembrando que quando você coloca esse nzinho na frente de um conjunto, você está se referindo à quantidade de elementos que o conjunto possui. Ou seja, a probabilidade de ocorrência de um evento é a razão entre o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral. Tranquilo? Ou, se você prefere por extenso, vou te dar uma outra forma, ó. Probabilidade de um evento ocorrer é a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. O que a questão quer que aconteça, dividido pelo total de possibilidades. Beleza? Bom, Rodrigo, mas às vezes eu lembro que tem probabilidade do evento complementar, nem sempre é o que a questão quer e tal. Vamos com calma. Vamos pensar primeiro dessa maneira. Então, probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Se você preferir, número de elementos do evento sobre número de elementos do espaço amostral. Eu vou sair daqui para você dar uma analisada. Vamos fazer um exemplo direto e aí depois, na sequência, a gente faz logo duas questões do Enem. Repara só. Repara aqui. No lançamento de um dado não viciado, calcule a probabilidade de ocorrer o número 5. Primeira coisa, vamos estipular quem é o meu espaço amostral. Conjunto U formado por todas as possibilidades de ocorrência do evento lançar um dado honesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N de U, nesse caso, 6. Esse U, esse espaço amostral, é um conjunto com 6 elementos. Quando ele fala qual a probabilidade de ocorrer o número 5, o evento é apenas formado pelo elemento 5. Concordam? É o único elemento do espaço amostral que satisfaz o que ele está pedindo, a condição previamente estabelecida. Nesse caso, N de E vale 1. Como a probabilidade de um evento ocorrer é a razão entre o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral, nesse caso, essa probabilidade vai ser de 1/6. Tranquilo? Beleza? Letra B. Qual a probabilidade no lançamento de um dado não viciado de ocorrer um número par? Bom, agora esse evento são os números pares que estão ali no espaço amostral. Quais são esses elementos? 2, 4 e 6. Número de elementos do evento, 3. Probabilidade desse evento ocorrer é a razão entre N de E e N de U. 3/6, 1/2, 50%. Aí vai depender de como vier escrito na questão. Beleza? Nas alternativas. Letra C. Qual a probabilidade de ocorrer um número maior do que 1? Bom, nesse caso, o evento é formado por todos os elementos do espaço amostral que são maiores do que 1. 2, 3, 4, 5 e 6. N de E, nesse caso, 5, são 5 elementos. A probabilidade desse evento ocorrer, N de E sobre N de U, nesse caso, 5/6 e já foi. Tranquilo? Beleza? Bom, letra D. Qual a probabilidade de ocorrer um número primo? Bom, números primos são números que têm exatamente 2 divisores naturais. Dentre os elementos do espaço amostral, os que atendem à condição de serem primos são o 2, o 3 e o 5. Ou seja, esse conjunto é formado por 2, 3 e 5. N de E, o número de elementos desse conjunto, é igual a 3. A probabilidade desse evento ocorrer, N de E sobre N de U, 3/6, 1/2, 50%. Bom, as letras E e F você vai achar assim que são estranhas. Letras estranhas. São o pedido, né? O evento que a questão vai te pedir é estranho, mas tem um porquê. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Repare, olhe só o que vem na letra E. Qual a probabilidade no lançamento de um dado honesto de ocorrer um número natural? Aí você fala, como assim? É estranho, né? Mas tem um motivo. Vamos lá. Quais dentre os números do conjunto U são naturais? Todos. Nesse caso, o evento é o próprio espaço amostral. Bom, nesse caso, gente, se você quiser colocar o N de E, o N de E é o próprio N de U, que vai dar 6. Tudo bem? Bom, nesse caso, a probabilidade desse evento ocorrer é de 6/6, 1/3, 100%. E na letra F, outra que você vai achar estranha.
Qual a probabilidade de ocorrer o número 7? Estranho, né? Bom, nesse caso, o evento não é um conjunto formado pelo número 7, viu? Por quê? Porque o evento tem que ser um subconjunto do espaço amostral. Repare só, se você pegar aqui o subconjunto do espaço amostral, vazio, velho. Não existe elemento do espaço amostral 7. Logo, ó, nesse caso é o conjunto vazio. O número de elementos desse evento, ó, é 0, tudo bem? E, portanto, a probabilidade desse evento ocorrer é de 0/6, 0%, como você queira escrever. Bom, quando eu digo que as letras E e F elas são estranhas, a gente vai fazer o seguinte, ó, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Nesse caso, a gente vai chamar de probabilidade do evento certo. Quando o evento é o próprio espaço amostral, a gente vai chamar isso de probabilidade do evento certo. No caso da letra F, a gente vai chamar de probabilidade do evento impossível. Beleza? Tranquilo? Impossível. É impossível ocorrer o número 7 quando você lança um dado honesto. Bom, aqui nós temos então um exemplo bem direitinho para a gente aplicar essa definição de probabilidade. Agora vamos para duas questões do Enem. Eu vou sair daqui para que você analise a questão. Caso você queira, dê uma pausa no vídeo e tenta resolver. Olha o que ele fala. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade da senha sorteada ser um número de 1 a 20? Bom, aí vamos lá, já começou agora uma questão contextualizada. Bom, primeiro, o conjunto U, o espaço amostral, é formado por números que vão de 1 até 100. Beleza? Números naturais de 1 até 100, uma vez que ele diz que vocês vão receber senhas numeradas de 1 até 100. Então, eu tenho que N de U são 100. Beleza? Ele quer a probabilidade da senha sorteada ser um número de 1 a 20. Então, o evento ele é constituído pelos elementos que vão de 1 até 20. Nesse caso, N de E é 20. Tudo bem? Bom, a probabilidade desse evento ocorrer é a razão entre N de E e N de U. N de E sobre N de U, 20 sobre 100. 20 sobre 100, letra C, e tranquilo. Questão que eu acho que ela é de tão fácil, você fica com dúvida. Você quer ver um possível distrator dessa questão? Se ele não falasse de 1 a 20, se ele falasse entre 1 e 20, entre 1 e 20, os extremos 1 e 20, eles sairiam da minha lista. 1 e 20 sairiam da minha lista, seriam 18 sobre 100. De 1 a 20 inclui os extremos. Entre 1 e 20, eu excluiria os extremos. Bom, nesse caso, excluindo esses dois extremos, meu N de E daria 18, não teria o distrator nesse caso, mas fique atento e atenta, tudo bem? Vou sair para você resolver mais uma outra questão. Pausa o vídeo e tenta resolver. Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar por recomendações médicas para uma das regiões, rural, comercial, residencial urbano ou residencial suburbano. A principal recomendação médica foi com as temperaturas das ilhas de calor da região, que deveriam ser inferiores a 31 graus Celsius. Tais temperaturas são apresentadas por gráfico. Percebam que você tem na coluna da esquerda os graus em Fahrenheit e na coluna da direita em graus Celsius. Não me interessam as temperaturas em graus Fahrenheit. Escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar, a probabilidade dele escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas é... Bom, vamos lá, gente. Probabilidade de um evento ocorrer é a razão entre o número de elementos do evento, ou seja, o que a questão quer que aconteça. Nesse caso, Rafael se mudar para uma região com temperatura inferior a 31 graus Celsius, e o denominador é N de U, o número total de possibilidades. Beleza? Bom, o que eu quero sobre o total de possibilidades? O que a questão quer é que Rafael venha a se mudar para uma região com temperaturas inferiores a 31 graus Celsius. Se você analisar esse gráfico, você tem 3 regiões com temperaturas inferiores a 31 graus Celsius. São elas a residencial urbano, ou a residencial suburbano, desculpa, a residencial urbano
e a rural. Comercial e centro tem temperaturas acima de 31 graus Celsius. Então, o que eu quero, Rafael, se mudar para uma região com temperaturas menores do que 31 graus Celsius. O numerador do que eu quero, do que a questão está pedindo, é 3. Ou seja, 1, 2, 3. N de E é 3. Perceba que eu não preciso efetuar cálculos para determinar esse 3. Eu preciso interpretar. Agora que são elas. O denominador é o total de possibilidades. E aí é que vem o distrator. Porque se você olhar para o gráfico, você tem aqui 5 regiões. 1, 2, 3, 4, 5. Se você colocar aqui 5, 3/5 letra D, caiu no distrator. Sabe por quê? Olha só. Rafael mora no centro e decidiu se mudar por recomendações médicas para uma das regiões rural, comercial, residencial urbano e residencial suburbano. Percebam que das 5 regiões que eu tenho aqui no meu gráfico, o centro não foi colocado como uma opção. E ele no comando, ele repete, ó, escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar. Ou seja, o texto diz que Rafael, que mora no centro, irá se mudar para uma das outras regiões. Ou seja, apesar do gráfico trazer para a gente 5 regiões, ó, o centro está fora da nossa possibilidade de análise. Ou seja, eu não tenho 5 opções, eu tenho apenas 4. Ou seja, a resposta, a letra é 3/4. Distrator. Quando eu resolvo essa questão, tem gente que responde assim, quer dizer, tem gente que pergunta assim, ô Rodrigo, mas vem cá, eu não posso morar numa região e me mudar para a própria região que eu já moro? Claro que pode. Então, ó, não sou eu quem está dizendo que Rafael não pode se mudar para o centro. É a questão que está dizendo. É esse o principal motivo para eu chamar a sua atenção. Ó, cuidado, gente. Cuidado. Por mais que a questão pareça ser fácil, vá com todo o foco e seriedade. Porque é numa dessa que você relaxa e você cai no distrator. Beleza? Tranquilo? Que bom. Espero que vocês tenham acompanhado aí direitinho esse primeiro momento. Valeu? A gente volta com mais probabilidade. Vamos lá.